Vamos aqui para a nossa terceira parte da primeira aula. O pano de fundo imediato do cristianismo. Vamos lá? Primeiro, o judaísmo. Foi o judaísmo que foi do judaísmo que o cristianismo brotou. Então, é bom nós entender que o cristianismo também veio de origem judaica. Embora nós não temos vínculo nenhum com o judaísmo, mas o cristianismo veio da origem judaica. Jesus em si era judeu, os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu, mas o cristianismo não era algo que seria preso literalmente ao judaísmo, porque o plano de fundo do crescimento do cristianismo seria alcançar os povos que não eram judeus, principalmente os povos bárbaros, os povos romanos, os povos gentios que existia na época. E foi isso que Paulo fez ao pregar a palavra de Deus aos gentios. O surgimento do judaísmo. Como é que surgiu o judaísmo? Para a gente entender, vamos falar do judaísmo. O judaísmo surgiu da religião de Israel. Ele veio por intermédio dos legisladores, sacerdotes e profetas, e foi o resultado dos séculos de desenvolvimento. Então, o judaísmo veio de Israel. É uma religião literalmente ligada ao povo de Israel. Então, ele veio por intermédio de legisladores, que eram líderes, sacerdotes, que eram aqueles que ofereciam sacrifício a Deus pelo povo, e os profetas, que eram os mensageiros de Deus para o povo. Então, o judaísmo era uma religião que estava há séculos se desenvolvendo, já que na época de Jesus não havia mais o templo de Salomão, um templo que estava lá era um templo reformado, um templo reconstruído por Zorobabel, que estava sendo reformado por Herodes, e existia pequenos templos dentro de Jerusalém que eles chamavam de sinagoga. Por muitas gerações, como já sugerimos aqui, a fé da qual foi o fruto obteve a fidelidade total somente uma minoria de pessoas que portavam. O nome de Israel mais eventualmente foi sustentada desnalmente pela maioria daqueles que eram chamados judeus. Então, quem eram os frequentadores da religião judaica? Os judeus. Então, isso aqui você tem que gravar. A religião judaica era uma religião que apenas tinha entre eles os judeus. Os desastres dos séculos 8 e 6 a.C., que apagaram os dois pequenos estados que foram o centro político do povo, que conduziam a uma purificação de fé da comunidade que sobreviveu ao malagro, a queda dos reinos do norte e do sul foi a obra dos conquistadores do Vale do Tigre e do Eufrates, e foi a caminhada a seguida pela deportação dos elementos da liderança, e alguns entre as massas. Outros surgiram para o Egito. Eles fugiram para o Egito. Somente grupos pequenos e politicamente sem importância restavam naquela região. Então, sobre a amigável tolerância dos monarcas persas que colocavam a Palestina sobre os seus limites, um novo povo foi construindo em Jerusalém, o que se tornou centro não somente para a população judia daquela região, mas também para os milhares de judeus que estavam espalhados em outras partes da Ásia Ocidental e da bacia do Mediterrâneo. O laço que manteve unido os judeus era religioso, e a religião era o judaísmo. Então isso aqui é muito importante você entender, que o que aproximou os judeus novamente da sua terra, da sua religião, era a sua crença, a sua religião,
a sua meditação na Torá. A gente continua no próximo vídeo.